Shalom Haverim, hoje nós teremos um shiur, um estudo sobre o seguinte tema: é kasher, é lícito fazer sexo no Shabat? Ou seja, você que é casado, você pode fazer amor com a sua esposa no Shabat ou isto seria proibido? E este tema parece sem importância, mas eu faço esse vídeo por quê? Porque eu ministrei uma paraxá no Shabat em que eu expus a opinião rabínica amplamente dominante e aceita ao longo dos séculos e séculos, no sentido de que é kasher, é lícito sim fazer sexo no Shabat, sexo obviamente entre pessoas casadas. Então, você pode fazer, eu já adianto esta pergunta: o sexo lícito, ou seja, entre pessoas casadas, ele é admissível no Shabat, de acordo com ampla literatura rabínica. Não obstante, uma pessoa de nossa Kehilá me mandou um texto de um Rosh dizendo: é proibido fazer sexo no Shabat, é pecado você que é casado fazer amor com a sua esposa no Shabat. E o que eu vou fazer? Eu não vou citar o nome deste Rosh, que minha intenção não é atacar a pessoa, mas eu vou ler os argumentos dele e vou fazer uma refutação. Eu não vou ingressar nem no mérito de quem é esse Rosh, porque é um Rosh que prega muitas e muitas heresias por aí. Ele prega, por exemplo, o sábado lunar. Ele diz que Jesus, na língua grega, significa Deus porco, Deus cavalo. Que absurdo! Ele prega várias e várias heresias. Só quando eu vi o nome da pessoa, eu nem dei crédito. Mas a pessoa da congregação falou: Tzadok, eu queria que você analisasse. Então eu estou aqui perdendo meu tempo para analisar um texto assim realmente sem substância, mas já que gerou dúvida e eu gosto de responder as coisas que me são questionadas, vale a pena nós fazermos uma análise do que ele falou. Então ele começa dizendo o seguinte: que é proibido fazer sexo no Shabat com a sua esposa, porque isto significaria atender à sua própria vontade no Shabat. E daí ele cita o texto de Yeshayahu, Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14, dizendo o seguinte, a redação dele: se desviares o teu pé de profanar o Shabat e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se ao Shabat chamares deleitoso e santo dia do Eterno, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem as tuas próprias vontades, nem falando palavras vãs. Então esse é o texto de Yeshayahu, Isaías 58, versos 13 e 14. E daí essa pessoa, esse Rosh, ele vai e ele escreve o seguinte. Ele diz: sendo o Shabat um santo dia do Eterno, aqui está YHWH, do Eterno de Adonai, sendo o Shabat um santo dia de Adonai, é um dia espiritual separado para alimentar nosso espírito e não nossa carne. Haja visto que nossos anseios por sexo classificam-se como sentimento terreno, carnal. A vontade de fazer sexo não provém do espírito, e sim da paixão da carne. Então ele cita isso, que aparentemente alguém pode ler e falar: o sexo é algo carnal, o sexo não é espiritual. Mas aparentemente parece até correto se a pessoa não tiver um entendimento da Torá e um entendimento do pensamento dos sábios de Israel. Por quê? Vejam só, segundo o judaísmo, somente o sexo pervertido vem da carne. Aqui ele escreveu: o sexo vem da carne. O sexo que vem da carne carnal é o sexo pervertido. Segundo os rahaminhos sábios, o sexo praticado dentro do casamento
não é apenas um ato carnal, mas é um ato espiritual. Daqui a pouco eu vou falar porque o sexo é algo espiritual. Além da carne, tem um componente espiritual. E os rabinos chegam a dizer o seguinte, dizem os rabinos que o sexo é uma mitzvah da Torá, é um mandamento. Segundo até o judaísmo ortodoxo, isso não é de judaísmo reformista, conservador, não. O próprio judaísmo ortodoxo afirma que a relação sexual dentro do casamento é uma mitzvah, é um mandamento. Por exemplo, o rabino Akiva, ele extraiu esse entendimento do Sefer Bereshit, do livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, 24, está escrito na Torá, Verhayu levassar echad, e serão uma só carne. Ser uma só carne significa a união da carne e também a união da alma através do sexo. Sexo não é... Vejam, as pessoas têm essa mentalidade católica do que o sexo é pecado. Você tem essa mentalidade também do que o sexo é algo ruim, porque você vê todo mundo tendo relações sexuais com todo mundo, você vê adultérios, vê o carnaval, vê a promiscuidade que assola a nação brasileira, você vê tanta pornografia, tanta coisa suja, que a tua mente já foi doutrinada a achar que tudo de sexo é ruim. Porém, gente, o sexo ele é considerado kasher, ele é considerado lícito, caso praticado dentro do casamento. E diz o rabino Akiva que quando o Eterno diz Verhayu levassar echad, e serão uma só carne, há a união, o sexo, dentro do casamento, há a união da carne, mas também há um outro componente por trás, que é a união da alma, pois as duas pessoas que se amam, elas se entrelaçam, elas se unem em um ato sublime, que aí sim isso terá um conteúdo espiritual. Eu vou desenvolver isso mais para frente, mas é fundamental entender que uma coisa é o sexo de alguém que conhece outra pessoa no carnaval, não são casadas e eles têm uma relação fortuita, um sexo para satisfazer as concupiscências da carne. Isso obviamente é pecado, isso é carnal. Outra coisa é duas pessoas que se amam, se casam. O casamento é considerado no judaísmo uma instituição sagrada e dentro do casamento eles fazem amor, unindo a carne, unindo as almas e unindo sobretudo os corações. Isso é um ato de elevação espiritual. Por quê? Porque significa fazer amor e o amor é algo espiritual. Até em 1 Coríntios capítulo 13, o rabino Shaul Paulo, ele cita vários e vários dons espirituais, mas ele fala que o amor em si é o maior dom espiritual de todos. E existem várias formas de você manifestar o seu amor. Uma forma é você amar a sua mulher e, obviamente, você conhecê-la. A Bíblia fala que Adão conheceu Eva, nós vamos entender o que significa conhecer daqui a pouco. Mas vejam só, quando nós lemos a obra do rabino Moshe Ben Nachman, conhecido como Ramban, no seu comentário sobre Bereshit, sobre Gênesis, capítulo 2, verso 24, que é o texto sagrado acerca do sexo dentro do casamento, e daí que os rabinos extraem que o casamento é sagrado, Ramban, ele fala o seguinte: primeiro você deve se unir à sua esposa, e então se tornarão uma só carne. Não pode haver unidade verdadeira da carne sem que antes haja uma união do coração. Gente, isso que Ramban fala é maravilhoso. O sexo é uma união da carne, mas antes da união da carne tem que haver uma união do coração.
E é nesse sentido que a união do coração antecede a união da carne, e aí sim o sexo será considerado algo sagrado, porque, repito, o casamento é uma instituição sagrada. Vejam, em um nível básico, a santidade significa separar-se da imoralidade. Ser santo, no sentido sexual, significa separar-se, ficar distante da imoralidade, ficar distante dos pensamentos ilícitos. E é por isso que o grande filósofo judeu Maimônides, ele incorpora as leis da moral sexual em uma seção chamada Kedushá, santidade. Então vejam, Maimônides, ele pega todas as regras da moral sexual e trata como se fosse Kedushá, como se fosse santidade, porque é santidade. E Maimônides leciona que quando você se afasta do sexo ilícito, ilegal, há um ato de autotranscendência, há um ato de elevação espiritual, e isto sim constitui a santificação. Repetindo, Sadok, eu sou casado, o sexo com a minha esposa é legal, lícito, e se eu quisesse fazer sexo com outras mulheres, isso é ilícito. Então o que Maimônides diz? Ora, quando eu me afasto do sexo ilegal, eu digo não ao sexo ilegal, eu repudio as tentações que me chegam, eu tiro da minha mente os pensamentos ilícitos, eu purifico meu coração e não quero saber nada de pornografia, de concupiscências. Ao me libertar disso, eu faço uma autotranscendência, eu faço uma elevação espiritual. E daí, quando eu vou fazer amor com a minha esposa, esse sexo será uma expressão da santidade. Porque, gente, Kadosh, santo, significa ser, em hebraico, Kadosh, santo, significa ser separado. O que é Kedushá, a santidade sexual? Significa dizer que existe o sexo ilícito, imundo, impuro, e eu me afasto disso, e eu me consagro ao sexo puro, ao sexo da Torá, ao sexo espiritual, que é o sexo com a minha esposa, fazendo amor, unindo corpos, almas e corações. E é neste sentido que os nossos sábios ensinam que sexo não é pecado. Sexo é um ato físico, mas também é um ato espiritual e sagrado. É uma mitzvah. E, obviamente, o homem não pode se comportar como um animal. O que acontece hoje, ainda mais aqui no Brasil, é que o sexo virou algo animalesco. Todo mundo sai com todo mundo. Há adultérios, há promiscuidade, há imundície. As pessoas se portam como animais. Porém, quando você ama alguém e o pratica, você está cumprindo uma mitzvah. E é por isso que os sábios dizem que, se é um mandamento, fazer amor no Shabat é cumprir a Torá. Olhem só, os sábios dizem que fazer amor no Shabat é cumprir a Torá. Chegam até a dizer que é bom que você faça amor no Shabat. Por quê? Porque Shabat é um dia santo, o sexo no casamento também é santo, então você une a santidade do Shabat, a santidade do sexo, e há uma dupla santidade. Vejam, o sexo, obviamente, ele precisa ser santificado. O judaísmo crê que o sexo em si, ele não é mal. O que é mal é o abuso do sexo. A santificação do sexo no casamento, ela eleva o ato fisiológico do sexo, eleva em um nível superior, em um nível espiritual.
E é esta compreensão da santidade, trazendo elevação espiritual, que no Talmud se afirma, no Talmud, que é preferível que um erudito da Torá ele realize o ato sexual no Shabat. O Talmud recomenda que um homem piedoso, justo, que ele possa amar a sua esposa no Shabat. Ensina ainda o judaísmo que o Shabat, gente, é um presente de Elohim. Quem criou o sexo, o amor, fazer amor, foi o Eterno. Quem perverteu a relação sexual, obviamente não foi o Eterno, você já sabe quem foi. Na obra, por exemplo, eu cito Igeret HaKodesh, está escrito que um homem não pode considerar a união sexual como algo feio ou repulsivo, pois se assim o fizesse, ele estaria blasfemando o Eterno. Repito, se você acha que o sexo é algo ruim dentro do casamento, é algo nocivo, você está blasfemando o Eterno. Por quê? Porque quem criou o Eterno, quem criou o sexo foi o Eterno. Vejam só, você pode abrir a sua Bíblia, por exemplo, eu sei de cor, o texto em Bereshit, Gênesis, capítulo 4, verso 1. Na Torá, Gênesis 4, verso 1, está escrito: Ve'adam yadá et Havá. E Adão conheceu a Havá, conheceu Eva. Adão conheceu Eva, todo mundo sabe que esse conhecer aí significa ter relação sexual. Mas por que a Torá não disse relação sexual, não usou outra palavra, ela usou conhecer? Interessante, você já parou para pensar? Adão conheceu Eva. Em vez de a Torá falar que ele teve relações sexuais, que ele dormiu, que ele viu a nudez de Eva, ele fala que ele conheceu. Por que conhecer tem o sentido sexual? Porque dizem os rabinos que o conhecimento humano no sexo, você conhecer a sua esposa, é algo sublime, porque no sexo você conhece um mistério. Você não conhece o corpo da pessoa. Isso é o de menos. Você conhece a alma da pessoa amada. No ato sexual, há um conhecimento que vem muito mais do que a intimidade física, muito mais do que a harmonia e a união. Mas também há uma experiência das profundidades do amor e das sublimes emoções que emanam da pessoa amada. Fazer amor significa conhecer uma pessoa por dentro, em sua neshama, em sua alma, em seu âmago, nas dimensões mais misteriosas e secretas do ser humano. O judaísmo afirma também que é bom fazer sexo, não é obrigado, você não está obrigado, mas é recomendável fazer sexo no Shabat, porque a relação sexual acrescenta oneg, felicidade ao Shabat, que é uma mitzvah. Olhem só, isso é fundamental entender. Shabat não é ficar sem fazer nada dormindo. Shabat é um dia de descanso sim, mas ensinam os nossos sábios que para cumprir o Shabat de forma espiritual, você tem que ter oneg, você tem que ter felicidade. Não adianta guardar o Shabat triste. Dizem os rabinos, se você passar o Shabat triste, murmurando e infeliz, você não cumpriu oneg, a felicidade. Então, de acordo com o pensamento rabínico, o Shabat somente é válido se for guardado com felicidade, com oneg. Repito, o Shabat só é válido se for cumprido com oneg, com felicidade. Se você ficar triste, cabisbaixo, deprimido, no Shabat você não o cumpre. Então, ensinam os rabinos o seguinte: o Shabat você tem que ter oneg, felicidade. Isso é uma mitzvah. Mas fazer amor
o homem com a sua esposa e a esposa com o seu marido, o Shabat tem que ter felicidade. Fazer amor com a pessoa amada também traz felicidade. Então você une a felicidade do Shabat com a felicidade de fazer amor, e daí há uma junção de felicidade e uma explosão de felicidade, que é o intuito do Shabat. O intuito do Shabat é que nós fiquemos felizes, nos deleitando no Shabat, descansando também. Claro, gente, eu não estou querendo aqui pregar que você passe o Shabat fazendo sexo de manhã, de tarde, de noite. Não é isso, que você, não, eu vou parar, não vou orar, não vou ler a escritura, não vou à sinagoga, vou ficar fazendo sexo direto, como uma máquina, como um animal. Não é isso. Mas uma coisa é você fazer o Kabbalat Shabbat em casa, receber o Shabbat, comeu, bebeu, se alegrou. Depois, antes de dormir, você tem uma noite maravilhosa com a pessoa amada, o homem com a mulher com o seu marido, e no dia seguinte eles já acordam felizes, mais alegres. Isso não é pecado. Depois eu vou analisar os outros argumentos dados pelo texto desse Rosh, que é a questão do fluxo de sêmen, que daí ele fala muita coisa errada. Eu vou analisar o fluxo de sêmen daqui a pouco. Mas seguindo, Rashi, o grande comentarista do nosso povo, ao falar sobre o Shabat, ele diz que o Shabat quando você o recebe, você tem uma noite de alegria, de descanso e de prazer. Ele não falou no sexo, mas é prazer no sexo. Então a noite do Shabat é dia de alegria, de descanso e de prazer. Por que isso, uma noite de prazer sexual? Porque o Shabat, ele pega elementos terrenos e eleva tais elementos a níveis espirituais. Vou dar um exemplo. No Shabat, a tradição judaica diz o quê? Que nós devemos comer comidas gostosas, que nós devemos colocar uma boa roupa, que nós devemos fazer amor. Aí alguém vai falar, o que tem isso de espiritual? Comer uma boa comida? Isso não é espiritual. Botar uma boa roupa? Isso não é espiritual. O sexo não é espiritual. O leigo ignorante pensa isso. Mas vejam, os rabinos ensinam, até o ato de comer é algo espiritual. Por quê? Uma coisa, olha por que é espiritual. Existem alimentos lícitos e alimentos ilícitos. Quando eu coloco na minha mesa alimentos lícitos, eu estou santificando a minha alimentação. Porque eu estou dizendo, eu vou comer uma comida que é autorizada pelo Eterno. Eu estou comendo algo em obediência. Eu não como carne de porco, não como camarão, não como nada ilícito, não como carne comprada no supermercado comum porque não teve abate kasher. Ou seja, eu estou obedecendo ao Eterno. De acordo com Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 11, que lista o que é puro e o que é impuro. Então, quando eu vou comer, eu como só o que é lícito. Então, ao comer, eu estou praticando um ato de obediência. E mais, quando você vai comer, você deve orar. No judaísmo, você deve agradecer antes e também agradecer até depois. Então, o ato de comer, que é um ato físico, você agradece ao Eterno por estar comendo, você agradece ao Eterno por ter comido, você come apenas aquilo que é lícito, obedecendo à vontade do Eterno. Dizem os rabinos, você está santificando a comida. Então vejam só, comer é um ato físico, terreno, mas tem um componente espiritual. Eu como apenas o que o Eterno permitiu, ou seja, eu estou em obediência e eu agradeço ao Eterno pela refeição. Então eu espiritualizo a comida e os rabinos tecem a mesma relação. Se você come algo e santifica no Shabat, você também pode fazer amor e santificar o sexo dentro do Shabat. Quem, gente,
Eu não sei, Uroshi, me perdoe isso, mas Uroshi que escreveu esse texto que diz que é proibido, ele fala, é proibido o sexo no Shabat porque é carnal. Eu não sei, mas talvez ele nunca tenha feito amor. Porque ele fala, o sexo sempre é carnal. Não! Existe sexo espiritual sim. A única coisa é que 99,999% das pessoas só conhecem o sexo carnal, animal, bestial. Mas existe uma modalidade sexual, e eu não vou falar aqui pela limitação do tempo, mas existem maneiras de se praticar sexo que você eleva o teu espírito. Existe a maneira carnal, mas existe a maneira espiritual, mas ninguém nunca, as pessoas não querem saber, aprendem só a pornografia. O camarada aprende a fazer sexo vendo filme pornô e ele acha que isso é o sexo, mas existe sexo sublime sim. Então, olhem só, isso é muito famoso, todo mundo já conhece essa historinha. O sexo no Shabat é chamado de uma dupla mitzvah. Fazer amor no Shabat é uma dupla mitzvah. Existem várias histórias lendárias sobre isso. Um dia eu posso até falar, mas fazer amor no Shabat é considerado uma dupla mitzvah. Quem estudou escola judaica já ouviu falar nessa história. Outra coisa, alguém me perguntou, Tzadok, mas sexo é trabalho porque cansa, e o Eterno proibiu o trabalho no Shabat. Vejam só, o Eterno proibiu atividades no Shabat, são 39 atividades, de acordo com o Talmud, chamadas 39 melachot, 39 atividades proibidas no Shabat, e no rol das 39 melachot não está o sexo. Ou seja, admite-se o sexo não é trabalho. Trabalhar é você capinar, é você ir trabalhar na tua empresa, é você construir uma casa, pegar um tijolo, cimento. Isso é trabalho, de acordo com as 39 melachot. Agora, fazer amor não é. Então, olha só, eu já li em um comentário rabínico uma história até que eu achei interessante. Fala o seguinte, Adão e Eva, eles foram criados o quê? No 6º dia. Então, quando foi a lua de mel deles? No Shabat, no 7º dia. Então o rabino faz uma brincadeira dizendo, a lua de mel de Adão e Eva foi no Shabat. Na lua de mel você faz o quê? Não preciso nem falar, que você vai entender. Então eles namoraram, eles se conheceram, né? Bem, prosseguindo. O Talmud, ele fala aberta, há muitas passagens sobre sexo no Talmud como uma coisa positiva, há diversas passagens. Por exemplo, há uma passagem em Ketubot 61b sobre a frequência sexual. Então o Talmud diz o seguinte, o homem que tem o seu próprio negócio, você é um profissional liberal, você é patrão, você teria que fazer sexo todos os dias, até no Shabat. Aí diz assim, então quem é patrão, profissional liberal, todo dia. Para os trabalhadores, você que é assalariado, proletário, pelo menos 2 vezes por semana. Os condutores de burro, porque viajam, 1 vez por semana. Os condutores de camelo, já que com camelo você vai mais longe, pelo menos uma vez a cada 30 dias. E os marinheiros, que vivem no navio, né, fica longe de casa, 1 vez a cada 6 meses. Então é até interessante como o Talmud trata a sexualidade com tanta naturalidade que diz que o camarada que tem o seu próprio negócio, ele deveria fazer amor todo dia, inclusive no Shabat. Vejam, segundo o judaísmo, o sexo é um dever do marido e um direito da esposa. Sim, o marido tem o dever de fazer amor e a esposa tem o direito. Ela pode exigir o fazer amor com seu marido.
Isso o judaísmo extrai lá do Sefer Shemot, do livro de Êxodo, capítulo 21, verso 10, que fala aí sobre o direito conjugal. E daí o direito conjugal é entendido por vários rabinos. O direito conjugal é interpretado por vários rabinos como o dever de um marido fazer amor com a sua esposa. Você pode ler isso, por exemplo, no Ramban, em Moshe Ben Nachman. Vejam, no Talmud também há uma discussão sobre a frequência sexual entre a Beit Shammai e a Beit Hillel. A Beit Shammai dizia que a esposa ela pode tolerar que o marido se abstenha de fazer sexo por no máximo 2 semanas. E a Beit Hillel dizia que o máximo de abstenção, você podia ficar o máximo de tempo sem fazer amor, seria de 1 semana. No máximo 1 semana sem fazer amor. E isso foi a interpretação que prevaleceu do Beit Hillel. Repito, de acordo com o primeiro texto que eu falei, do marinheiro a cada 6 meses, do condutor de camelo, 30 dias, o profissional liberal tinha que ser todo dia. Ou seja, o sexo é visto como algo positivo. Agora, é claro, se você, homem, quer fazer amor e a sua esposa não quer, você tem que respeitá-la. Não estou dizendo, gente, não estou pregando que no Shabat você vai pegar a tua mulher à força. Não é isso. O próprio Talmud explica essa hipótese em Eruvin 100b, que ele fala que é proibido um homem obrigar a sua esposa a ter relações sexuais. Então um homem não pode obrigar a tua mulher, né? Não pode ser na força. Tem que ser algo voluntário, consentido. Em Eruvin 100b ainda, o próprio Rabino Yehoshua Ben Levi, ele fala que o homem que obriga a sua mulher a ter relações sexuais terá filhos indignos. Então, querendo dizer que não é algo bom. No Talmud, ainda em Yevamot 62b, está dizendo que quem sabe que a sua esposa é uma mulher temente ao Eterno e não a visita e não a conhece com frequência, é chamado de pecador. Então vejam, eu sou casado, eu sei que a minha mulher é temente ao Eterno. De acordo com essa passagem, eu tenho uma obrigação de visitá-la, ou seja, devidamente, de conhecê-la, de fazer amor com ela. Caso contrário, eu serei um pecador. Bem, com tudo isso nós vimos que o sexo não é pecado, ele é lícito no Shabat, porque o sexo não é, como disse esse Roshi, não é algo carnal, do mal, das trevas. O sexo pode ser feito de forma espiritual. Repito, existem pessoas que só sabem fazer sexo carnal, mas também existe o sexo espiritual, e esse sim é lícito. Aí esse Roshi vem agora, ele fala outra coisa, que daí é o absurdo que ele fala sobre a ejaculação. Aí ele vai falar sobre a ejaculação, eu vou ler aqui o que ele falou, vou ler as palavras dele. Ele diz assim: a ejaculação contamina segundo a Torá. Então ele diz que quando o camarada ejacula, isso gera uma contaminação, uma impureza. E ele diz assim: a Torá explicita que no momento da ejaculação masculina, tanto o homem quanto a mulher contaminam-se através da emissão do sêmen, esperma. Olha só o que ele está dizendo, que quando o homem e a mulher fazem sexo, ambos se contaminam com a emissão do sêmen do esperma. E olha só o que ele diz, eu vou analisar isso, ele diz assim: e este é o fato crucial para se explicar e assinalar que não é lícito a prática sexual no Shabat. Aí ele cita Vaikra Levítico 15:16. Eu vou ler aqui, mas está totalmente fora do contexto. Ele diz assim, Levítico 15:16. Também se sair de um homem o seu sêmen, banhará o seu corpo todo em água, e será imundo até a tarde. Aí ele vai comentar o versículo, e ele diz, esse Roshi,
Este texto é enfático ao dizer que, por intermédio do ato sexual, o casal se encontrará cerimonialmente impossibilitado de se chegar ao Hashem. O grau de impureza aqui mencionado é o mesmo em relação a quem se contaminou por algum morto ou aquele que comeu carne de porco, por exemplo. Então ele diz que fazer amor ao sêmen, e quando o homem ejacula, é como se ele tivesse comido carne de porco. Eu vou analisar isso à luz dos sábios Israel, mas é um negócio absurdo, parece até piada, gente. Mas vamos continuar lendo. Aí ele prossegue, desculpe a minha risada, eu não quero ofender ou humilhar quem escreveu o texto, mas isso daqui parece até piada. Mas ele continua assim: é uma mitzvah tomar banho depois da relação sexual. Aí ele cita Vaikra, Levítico 15:18, que está escrito: igualmente quanto a mulher com quem o homem se deitar com sêmen, esperma, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Então ele pega esse texto de Levítico 15:16 e 15:18, ele pega os versos isoladamente. Ele pega os versos isoladamente e diz que quando o homem faz amor com a sua esposa e ejacula, o homem fica impuro, a mulher também. É como se o homem tivesse comido carne de porco ou tocado em um morto, e eles têm que tomar banho porque eles estão impuros e não podem se aproximar do eterno. Vejam, um dos grandes erros de interpretação das Escrituras é você pegar um versículo isolado e não ler o contexto do versículo. Aí você lê só o que ele escreveu, Levítico 15, 16 e 18, você lê só aquilo ali e ele está certo. Realmente, se você lê isoladamente, sem conhecimento do que você está lendo, você chegará a conclusões erradas. Mas você tem que ler o contexto. Abra a tua Micrá, a tua escritura, por favor, aí, em Vaikra, Levítico 15, que eu quero ler com você o que diz o texto. Eu não vou ler um verso isolado. Por quê? Porque um texto sem contexto é um pretexto para se criar uma heresia. Então vamos ler agora o que diz realmente Vaikra, Levítico, capítulo 15. Eu vou ler desde o verso 1, depois eu trarei os entendimentos rabínicos. Levítico 15, verso 1. Disse, vou ler Ferreira de Almeida mesmo, não vou ler, pega a Bíblia, uma Bíblia cristã mesmo, não vou nem pegar a Bíblia judaica não, vamos ficar numa Bíblia cristã, para ver que, senão alguém vai falar, isso é coisa de judeu, que não, vamos ler uma Bíblia cristã. Ferreira de Almeida diz assim: disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, por causa do seu fluxo será imundo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Vejam só, eu vou continuar lendo agora o verso 4. Mas o texto não está falando sobre sexo, o texto está falando sobre fluxo. É diferente fazer amor do fluxo que está descrito aqui, nós vamos ver. 15, verso 4. Toda cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se sentar será imunda. E qualquer que tocar na cama dele lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou, ou que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, cadê? Verso 7, não está falando nada sobre sexo. Está dizendo quem tocar na carne daquele que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Verso 8.
quando que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em qualquer coisa que estiver estado debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver o fluxo e ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas e será limpo. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da revelação e os dará ao sacerdote, o qual os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor por causa do seu fluxo. Então está falando sempre nada de sexo, está falando do homem que tem um fluxo, tal como a mulher tem um fluxo de sangue, lembram que Yeshua curou? Existe um homem com fluxo também, que não necessariamente é de sangue, pode ser fluxo de sêmen, eu já vou ver já. Mas aí vem o verso 16, também se sair de um homem o seu sêmen, banhará o seu corpo todo em água e será imundo até a tarde. E toda a vestidura e toda a pele sobre que houver sêmen serão lavados em água e serão imundas até a tarde. Igualmente, quanto à mulher com que o homem se deitar com sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver o seu fluxo, e o fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo sobre o que se sentar será imundo. Percebam, reverendo, o texto não está falando que relação sexual gera impureza. O texto não está falando isso. O texto está falando que o fluxo gera impureza, e nós vamos ver que fluxo é esse. Então temos que fazer uma distinção. Repito, o texto não está falando que sexo gera impureza, como falou Eziroshi. O sexo impurifica. Não, o texto está falando que a emissão do sêmen em um fluxo, que nós vamos estudar o que é isso sim gera impureza. Vejam, e que emissão de sêmen é essa? O texto, qualquer judeu sabe, o texto está falando da impureza ritual do Zav. Do Zav, gente. O camarada confundiu sexo com Zav. Que é isso? O que é o Zav? Zav é um homem que tem um fluxo seminal em razão de uma moléstia. Isso ensinam vários rabinos, por exemplo, o Rebbe de Lubavitch, do Chabad. Então, isso não é o homem. O texto não está dizendo do homem que dormiu com a mulher e fez amor com ela e ejaculou. Não é isso. O texto está falando de um homem que tem uma moléstia e por causa dessa doença há uma emissão, ele tem um fluxo de sêmen. O Zav é uma pessoa que está em um estado de impureza em razão da doença. Entenderam? O camarada ele está impuro porque ele está doente, não é porque ele fez amor. Que é isso, gente? Esse Roshi ele mostrou, desculpe minha palavra, a minha intenção não é, mas ele, que é isso, gente? Você tem que ter responsabilidade ao escrever um texto, sem saber do que está falando o camarada. De acordo com a Torá, o sexo impurifica. Se o sexo impurificasse do jeito que ele está falando, nós vamos chegar à conclusão católica romana de que sexo é pecado.
Porque se o sexo impurificar, vai impurificar não só no Shabat, mas vai impurificar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então você nunca pode fazer amor. Você tem que virar padre ou freira, fazer voto de castidade. Entendeu? Você vai fazer voto de castidade. Porque se você achar que isso gera impureza, então você... Vejam só... Sexo não é pecado. Repito, o texto está falando do Zav, a pessoa que tem uma emissão de sêmen em razão de uma doença. E o que gera impureza não é o sexo em si, o que gera impureza é a doença. Vejam só, e daí dizem os rabinos que mesmo se o fluxo seminal tenha sido acidental, ele estará impuro ritualmente. Isso está no Talmud em Nidá 35a, também Rambam Maimônides fala isso. Então vejam só, se o homem tem essa doença e ele faz amor com a sua esposa, está impuro, os dois são impuros. Por quê? Não por conta do sêmen, mas por causa dessa doença. Agora, de acordo com Nidá 35a no Talmud e Maimônides, ainda que haja uma emissão involuntária, o homem está dormindo e ejaculou, teve essa emissão de sêmen, mesmo assim ele estaria impuro. Ah, mas foi sem querer, eu estava dormindo. Não importa, se você tem essa doença, você está impuro. Logo, o texto de Levítico trata de uma impureza relacionada a uma doença e não ao sexo. E esta emissão do sêmen, além da doença, né, que como diz o Rebbe Lubavitch, é uma doença, mas além da doença, outros rabinos entendem também que poderia ser até uma ejaculação tal como nós conhecemos hoje. Os rabinos não usam esse nome, mas no Talmud, mas é um nome que a gente conhece hoje como poluição noturna. Então os rabinos usam um nome que não é poluição noturna, mas é a mesma coisa com um nome diferente. O que é poluição noturna? Poluição, não é poluição não, hein? Não é poluição, é poluição. Poluição noturna é o derramamento involuntário do esperma durante o sono. Isto pode ser acompanhado ou não de sonhos sexuais, eróticos. Então, por exemplo, um homem está dormindo, ele tem um sonho erótico e ele ejacula. Isso é poluição noturna. Ou ele nem tem sonho erótico, mas ele termina ejaculando. Isso acontece, isso existe, é chamada poluição noturna. E é neste sentido que o rabino Even Ezra, quando ele vai comentar o Sefer Vaikra, o livro de Levítico 15, verso 16... 15 e 16 é o texto que esse Rosh ele adulterou, interpretou errado. O rabino Even Ezra, ele diz que Levítico 15 e 16 se refere à emissão involuntária do sêmen durante a noite. Ou seja, não é o sexo com a esposa, é uma emissão involuntária, sem a vontade, houve a ejaculação durante a noite. No mesmo sentido, o rabino Eliemank, ele diz o seguinte, que essa emissão de sêmen, quando você tem, por exemplo, um sonho erótico, ele diz que o pecado pode se referir ainda, além de tudo que eu falei, além das hipóteses que eu já falei, isso ainda pode ser o seguinte, diz ele que o pecado ele pode se referir a uma masturbação ou ainda a fantasias sexuais impuras durante a noite, durante o sono, que provocam a emissão do sêmen. Então, de acordo com esse rabino Eliemank, ele diz o seguinte, que na verdade isso pode ser uma masturbação em fantasia sexual, que o cara dormindo, ele expele o sêmen. E isso sim seria pecado, diz ele. Ele diz, isso seria até ele até botou uma carga muito grande, que ele diz que isso seria o maior pecado da Torá, seria esse, você ser casado, ter a sua esposa e você vai e tem fantasias eróticas
e depois você ejacula desperdiçando seu sêmen. Foi o que Yeshua falou em outras palavras, não é? Se você olhar para uma mulher, olhar cobiçando, isso é adultério. Se olhar cobiçando é adultério, que dirá se o camarada se masturbar à noite? Aí é um adultério pior ainda. Conclusão: a emissão de sêmen narrada em Vaikra, em Levítico, capítulo 15, versos 16 e 18, essa emissão de sêmen se relaciona à doença do Zav, ou também se refere a uma emissão involuntária de sêmen durante a noite, que é a poluição noturna, ou pode ainda, como eu citei, ainda se referir a um ato de masturbação e de fantasias sexuais impuras. E é isto que gera a impureza, e não o sexo dentro do casamento. Então percebam, o sexo é kasher, o sexo é muito mais que um ato físico, ele também é um ato espiritual, como dizem vários rabinos, e é uma história que todo mundo conhece dentro do judaísmo. Fazer amor no Shabat é uma dupla mitzvah, ou seja, é algo bom. Obviamente, aí o Kessel Rosh, agora é fácil derrubar os argumentos dele pelo seguinte: o Kessel Rosh, ele pega aí, quando a mulher está nidá, não pode ter relação. Mulher nidá é no período menstrual da impureza? Claro, isso daí está na Torá. Se a mulher estiver nidá, impura pela menstruação, claro que você não pode fazer sexo, é claro. Nem no sábado, nem na segunda-feira, nem na terça. A mulher está menstruada, tu não pode dia nenhum, gente. Nos dias em que a Torá prescreve, um dia eu posso fazer um shiur só sobre as leis de nidá, mas obviamente se a mulher está nidá, o sexo é proibido. Não só no Shabat, mas durante todo o período de nidá narrado na Torá. Então, vejam só. O que ele fez no texto, e ele terminou confundindo esse Rosh, ele confundiu as leis de Nidá com a guarda do Shabat. Não tem nada a ver, Nidá é uma coisa, Shabat é outra. Ele pegou e jogou num pacote só, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nidá, por exemplo, essas leis estão em Vaikra, em Levítico, capítulo 15, versos 19 a 27. Então é só você dar uma lida que você já vai entender isso que eu estou falando. Então, conclusão: sexo no casamento é kasher. Ame a sua esposa. O amor, fazer amor, é muito mais do que algo físico, é algo espiritual. É uma união da carne, é uma união da alma, mas como disse Ramban, antes de tudo isso, tem que haver uma união do coração. Conhecer a sua mulher significa o quê? Não só conhecê-la fisicamente, mas significa conhecer a Neshama, a alma, a essência dela. Que o homem se una à sua mulher, ambos se fundam, se unam em Basar Echad, em uma só carne, e que esse amor possa realmente crescer, nos elevando espiritualmente. E é óbvio, o homem casado rejeitando o sexo fora do casamento, a mulher casada também fazendo a mesma coisa. Sexo no Shabat é kasher. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Amém.